Olá pessoal, sou o professor Hidalberto. Vamos dar continuidade aqui à matemática no 8º ano, o nosso estudo de monômios e de polinômios, e vamos ver o que nós fizemos nas aulas anteriores. Nós vimos que um monômio ou termo algébrico é o produto entre números e letras, isso eu já venho falando nas aulas anteriores bastante, né? Essas letras são chamadas de variáveis, o número é o coeficiente numérico, as letras e os seus expoentes são a parte literal. O que mais nós vimos? Nós vimos a ideia de polinômios. Polinômios são expressões algébricas com um ou mais termos, um ou mais monômios. Também um certo polinômio bagunçou as ideias que nós tínhamos na aula anterior, que é esse polinômio aqui, x² mais 2x. Nós fizemos os desenhos aqui, ou x² representado pelo quadradinho verde. Nós fizemos um retângulo azul para o 2x. Mas nós mexemos com eles, encaixamos ali as figuras, mas percebemos que é possível juntar as figuras. Mas eu não tenho um monômio que represente a nova situação. Como eu coloquei aqui. Embora seja possível justapor as figuras, justapor é você colocar juntinho, né? Podemos afirmar que as figuras são diferentes. Quando eu digo que as figuras são diferentes, eu estou afirmando o seguinte: eu não tenho dois quadrados de mesmo tamanho e eu não tenho dois retângulos de mesmo tamanho. Por isso que eu estou afirmando que as figuras são diferentes. Né? E a diferença geométrica está na forma. Mas e a diferença algébrica? A diferença algébrica está na parte literal. Repare que para o x ao quadrado, o meu coeficiente é 1 e a parte literal é x ao quadrado. No 2x, o meu coeficiente é 2 e a parte literal é x. Não tem problema os coeficientes serem diferentes, mas o que está pegando nesse exemplo, que não me permite ter um único monômio para representar a situação, é que a parte literal dos monômios são diferentes. A parte literal é diferente. Certo? Se elas são diferentes, elas indicam situações diferentes. É por isso que as figuras têm dimensões diferentes. Uma é quadrada, a outra é um retângulo. Certo? Por outro lado, eu peguei aqui dois monômios, o 2x e o 3x. Quando eu juntei o retângulo que forma o 2x e o retângulo que representa o 3x, quando eu juntei os dois, eu criei um retângulo novo que pode ser representado por um monômio novo. Qual é esse monômio? O monômio é o 5x. Acompanha comigo. Eu juntei o 2x e o 3x, virou um retângulo em que o meu novo comprimento é 2 mais 3, que dá 5. 5 vezes o x, 5x. Certo? Então, veja só. Nesse caso, os dois monômios têm a mesma parte literal. Aí eu consegui juntar. No outro caso, não. Então, essa adição aqui, como as partes literais são as mesmas, eu posso transformar num único monômio. E esse monômio é quem? 5x. Agora, é com você. Pense rápido. Baseando-se no que já estudamos até aqui, qual é o resultado das expressões abaixo? Então, tem algumas expressões com monômios e você vai escrever um resultado. Você pode desenhar, se você quiser, para entender melhor, mas só fazer a conta direto, se você já pegou a ideia, também resolve. Tá? Então, vou te dar um tempinho, pense no assunto e nós voltamos para poder corrigir essa parte.
Então vamos fazer a correção nesse exercício agora. Baseando-se no que já estudamos até aqui, qual é o resultado das expressões abaixo? Na letra A, qual delas? A primeira, tá? A primeira letra A. Você tem 3m mais 5m, certo? Quanto que dá? 3m mais 5m. Nós já observamos que a parte literal não se afeta nessa soma, né? Então, eu vou fazer 3 mais 5, que dá 8, e vou repetir essa parte literal, que é o meu m. Então, aqui o 3m mais 5m vai ficar 8m, certo? O 4p ao quadrado mais 2p ao quadrado. A minha parte literal é p ao quadrado. É a mesma nos dois monômios. Então, é só repetir e fazer essa conta direto, até onde nós vimos, né? 4 mais 2, 6. Então, vai ficar 6p ao quadrado. Se você pensar naquela ideia geométrica, o que é o p ao quadrado? É um quadradinho de lado p e lado p. Então, eu tenho 4 quadradinhos mais 2 quadradinhos, eu vou ter 6 quadradinhos de lado p, 6p ao quadrado. E aqui, a letra A, a terceira letra A. 5x mais 3x ao quadrado vai dar o quê? Veja, 5x é uma coisa, 3x ao quadrado é outra coisa. Como você sabe, professor? Estou olhando para a parte literal. Não preciso mais fazer os desenhos, é só você olhar para a parte literal. Aqui eu tenho x como parte literal, e aqui eu tenho x ao quadrado como parte literal. Se os monômios têm partes literais diferentes, eu não tenho como transformar num único monômio como resultado, certo? Então vamos conferir essas respostas, olha só. Então ali, a terceira, a letra A, não tem como eu escrever um monômio que represente aquela situação, tá? Então, como é que eu faço? Vou deixar a expressão como está. 5x mais 3x ao quadrado, parte literal diferente, não tem o que fazer, deixa assim. As outras, a soma está ali certinho. Tudo bem? Vamos continuando então. Qual é a conclusão que eu tenho? A conclusão que eu tenho é a seguinte: eu só posso somar ou subtrair monômios se a parte literal for a mesma. Mesmas letras e mesmos expoentes. Aqui eu não preciso me preocupar com a ordem. MN ou NM, a parte literal vai ser a mesma. Por quê? Porque a multiplicação ela é comutativa. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o problema não é você ter M vezes N ou N vezes M. O problema é você ter as mesmas letras e os mesmos expoentes, para você poder somar e subtrair os coeficientes numéricos. E quando a parte literal de um monômio, de dois monômios é a mesma, mesmas letras, mesmos expoentes, eu vou chamar esses monômios de termos semelhantes. Termos semelhantes tem que ter o quê? A mesma parte literal, mesmas letras e mesmos expoentes. Ó, mesmas letras e mesmos expoentes, ok? Então, nós vamos aqui para o nosso quiz, bem rapidamente. Olha só, entre os pares de monômios abaixo, quais são os monômios semelhantes? Eu tenho 4 pares de monômios, talvez sejam todos monômios, não tenho certeza. 4 monômios, 4 pares de monômios, e eu quero saber quais deles são monômios semelhantes. Então, vou te dar um tempinho, pense nisso, dê uma olhada nas alternativas, olha para o que a gente fez antes, mesma parte literal, mesma letra, mesmo expoente, e vamos responder esse quiz então.
qual desses pares de monômios são monômios semelhantes. Se você olhar pela letra a parte literal do 2x ao cubo é x ao cubo. E a parte literal do 3x ao quadrado é x ao quadrado. Então, a letra A não são monômios semelhantes. Porque, embora seja a mesma letra, o expoente é diferente. Então, a letra A está fora. Letra B. O coeficiente não importa. Vamos olhar a parte literal. mn ao quadrado. N ao quadrado, m. Já conversamos sobre isso. A ordem das letras não tem importância. Mas o expoente da letra precisa ser o mesmo. Então, dá uma olhada. O m não tem expoente, então o m é 1. M está elevado a 1, já que esse expoente não aparece. E o n ao quadrado aparece nos dois. Então, a parte literal é a mesma, só a ordem que está trocada. Então, esses monômios são semelhantes? Sim. E a letra C? 7abc e menos 4abc. A parte literal é a mesma, ABC, tanto aqui como aqui. Portanto, elas também são monômios semelhantes. Essas duas expressões também são monômios semelhantes. E a letra D? Dá uma vontade de dizer que é semelhante também, mas só que tem um problema. Você pode até dizer que eles são semelhantes porque eles são meio parecidos, mas eles não são monômios. Por que eles não são monômios? Porque lá atrás a gente já viu, o monômio não pode ter variável no denominador. E o que está acontecendo aqui? M é denominador e aqui também o M é denominador. Então, no caso da letra C, eles não são semelhantes, eles até podem ser parecidos, mas eles não são monômios, então não entra como resposta aqui. Então, quais são as nossas respostas? A letra B e a letra C. Certo? Então, olha só. Continuando aqui, para a gente somar ou subtrair os monômios, o que eu preciso fazer? Operar com os coeficientes numéricos, somar os números, subtrair os números, e a parte literal você copia. Se a parte literal for a mesma, se os termos forem semelhantes, se não, nada feito, repete tudo, tá bom? Uma coisa muito importante, mas que a gente sempre enrosca, regra de sinais. Quando você está operando dois números que são positivos, ou dois números que são negativos, você vai somar os valores e vai repetir o sinal. Então, 2 positivos vai gerar um resultado positivo. 2 negativos vai gerar um resultado negativo. Agora, se você somar dois números com sinais diferentes, você vai ter que olhar para os módulos. Ou seja, o valor numérico daqueles números sem sinal. Se o meu número negativo tem um módulo maior que o número positivo, o resultado vai ser negativo. Se o meu número positivo tem um módulo maior que o número negativo, então o resultado vai ser positivo. Como assim, professor, módulo? Possivelmente você escute aquela expressão assim, subtrai e repete o sinal do maior. Só que o número positivo sempre é o maior. Então eu estou falando o quê? Da distância do número até o zero. Então quando eu penso no menos 5, a distância do menos 5 até o zero é 5. Quando eu penso no mais 3, a distância do mais 3 até o zero é 3. Então, por mais que o mais 3 seja o número maior, o número que tem módulo maior é o menos 5. Então, o sinal, nesse caso, ficaria negativo. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Agora, se eu falasse, por exemplo, mais 5 e menos 3, o módulo do mais 5 é maior. Então, o resultado vai ser mais 5. Para você entender de uma maneira mais simples, imagina que eu devo R$5, mas eu só tenho 3 para pagar. Como a minha dívida é maior que o dinheiro que eu tenho, então eu vou continuar devendo. Vou continuar devendo R$2. Agora, se eu tiver R$5 e eu gastar 3, é bem fácil. Por quê? Porque se eu tenho mais dinheiro do que eu gastei, me sobra troco. Isso é positivo. Certo? Então, cuidado com a regra de sinal. Às vezes o erro não é nem o polinômio, o erro é a regra de sinal mesmo. Então, muito cuidado nessa parte. Alguns exemplos para você. Dê uma olhadinha ali. 3x mais 5x menos 7x. É um exemplo para a gente resolver. Qual é a ideia? Trabalha nos números e repete a parte literal. A parte literal desses monômios é a mesma? Sim, a parte literal é x. 3 mais 5, 8. E 8 menos 7, 1x.
Então, o resultado dessa operação vai ser 1x ou o x sozinho, tá? E na letra B, como é que fica? A parte literal é a mesma? Depende. Os dois primeiros? Sim. Mas o último? O último não é a mesma. E daí, o que a gente faz? 6 mais 12 é 18. Fica 18m ao quadrado, n. E aquele menos 4mn? Repete. Por que eu repito? Porque os monômios, eles não são semelhantes. Então, aqui eu tenho 18m ao quadrado n, mas aqui eu só tenho menos 4mn. Então, eu vou repetir o 18m ao quadrado n e vou repetir o 4mn. Essa expressão vai resultar um binômio, porque eu não consigo juntar aqueles termos que não são semelhantes. Tá bom? Mesma letra e o mesmo expoente. Precisamos lembrar disso. Agora, eu tenho um exercício aqui para você. Vamos dar uma olhada nesse exercício e eu vou dar um tempo para você resolver. Preste atenção.
Vamos fazer então uma correção nesse exercício? Vamos lá. Letra A, 3m ao quadrado mais 7m ao quadrado menos mais 5m ao quadrado. Preciso eliminar esse parênteses aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. 3m ao quadrado mais 7m ao quadrado. O menos na frente do parênteses, ele troca o sinal de quem está lá dentro. Então, se aqui dentro eu tenho mais 5m ao quadrado, com o sinal de menos, vai ficar menos. Menos 5m ao quadrado. Certo? E agora? É só você operar com os números e repetir a parte literal. 3 mais 7 é 10. E 10 menos 5, 5m ao quadrado. Isso só foi possível porque a parte literal é a mesma, m ao quadrado. Na letra B, vou fazer o mesmo trabalho, eliminar esse parênteses primeiro, para depois dar continuidade. Então, ó, 4ABC, menos, troca o sinal de quem está lá dentro. Se aqui é menos, vai virar mais. E repete o resto. Dá para fazer sem eliminar parênteses, professor? Só se você souber fazer isso mentalmente. Se não, não. Escreva a eliminação de parênteses porque é importante. A parte literal é a mesma, então os monômios são semelhantes. 4 mais 7 é 11. E 11 menos 24. Tira o 11 do 24, fica 13. ABC. E o sinal do maior. Como o 11 que deu aqui é positivo e o 24 que deu aqui é negativo, vou repetir o sinal do maior módulo. Quem que é o maior nesse caso? O módulo maior é o 24. Então, repete o sinal do 24. Menos 13 ABC. Certo? Cuidado com o sinal. Letra C. Repare que eu tenho monômios semelhantes. Mas eu tenho monômios que não são semelhantes. Ah, o professor disse que só pode fazer se os monômios forem semelhantes. Veja, não dá para transformar esses 4 monômios num único monômio. Mas dá para transformar numa expressão mais enxuta, numa expressão mais curta. Então, olha o que eu vou fazer. Esse 3m ao quadrado, eu vou juntar com o 7m ao quadrado. 3 mais 7, 10. 10m ao quadrado. Agora, eu vou juntar o 5n com o 3n. Como os dois são negativos, é só eu somar e repetir o sinal de menos. 5 mais 3 é 8, e repete o menos, fica menos 8n. E essa expressão é um binômio, não dá para juntar, porque as partes literais são diferentes. Certo? Então, vamos conferir ali a resposta. Olha lá, 5m ao quadrado, menos 13ABC, e 10m ao quadrado, menos 8n. Certo? Agora nós vamos ver o que acontece na multiplicação e na divisão. Tá? A multiplicação vai acontecer alguma coisa nos coeficientes e alguma coisa na parte literal. O que vai acontecer no coeficiente? Multiplicação normal. Então você multiplica os numerozinhos. Se for divisão, você divide os numerozinhos e tudo certo. Certo? Só que se a divisão não for exata, o que vai acontecer? O teu resultado vai ser uma fração. Digamos que você queira dividir 10 por 7. 10 não dá para dividir por 7, sobra resto. Então você deixa 10 sobre 7. A gente vai trabalhar na fração, a gente não vai escrever o resultado e um resto, ou um resultado com vírgula necessariamente. Né? É interessante você deixar a fração irredutível. Tá? Se der uma fração assim, 12 dividido por 10. 12 não dá por 10, mas dá para simplificar. O 12 e o 10 dá para simplificar por 2. Se der para fazer, faça, porque fica melhor. E a parte literal? Na multiplicação, a parte literal vai se comportar assim. Se as letras forem iguais, eu vou somar os expoentes. Por quê? Porque digamos que você quer multiplicar x ao quadrado com x ao cubo. A base é a mesma. Os expoentes são diferentes. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, se as letras forem iguais, soma os expoentes. Bem tranquilo. E se as letras forem diferentes? Repete a letra, sem problema nenhum. Numa aparece M, no outro aparece N, M, N. Repete, sem problema. E a divisão?
Na divisão, você faz o seguinte. Como na multiplicação as letras iguais você somou os expoentes, na divisão você vai subtrair. Por quê? Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Ok? Isso é propriedade de potência que a gente já estudou também. E se as letras forem diferentes? Aí você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Se a tua letra diferente está no divisor, que é o termo que aparece primeiro na divisão, você vai repetir. Tranquilo. Agora, se a letra aparece Melhor, vamos retomar aqui. Se a letra aparece no dividendo, que é o primeiro termo que é da divisão. O primeiro termo da divisão é o dividendo, o segundo termo é o divisor. Se a letra diferente aparece no dividendo, você faz o quê? Repete a letra e tudo bem. Se a letra aparecer no divisor, você tem que transformar essa letra em denominador. Aí o meu resultado já não vai ser monômio, vai ser uma fração algébrica, que não é o caso agora para a gente estudar. Certo? Então, no dividendo, repete a letra. No divisor, você coloca a letra na parte de baixo como denominador. Tá bom? Então, eu tenho uns exemplos aqui para você. Na letra A, menos 10m vezes 2mn. Como é que eu faço? Primeira coisa, regra de sinais. Menos com mais, porque o número não tem sinal, então ele é positivo. Menos com mais é menos. 10 vezes 2 é 20. O m tem expoente 1, o outro m também tem expoente 1, porque não está aparecendo. 1 mais 1, 2. M2. E o n só aparece aqui. Então, repete. Fica quanto? Menos 20, m ao quadrado n. Segundo exemplo, dá uma olhadinha. Menos 10m vezes 2. Bom, menos com mais é menos. 10 vezes 2 é 20. E a letra você repete direto. Ok? Agora eu tenho um exemplo de divisão na letra C. Como é que eu vou fazer? Mesmo processo. Regra de sinais, divide e agora subtrai o expoente nas letras iguais. Certo? Então, olha só. Menos com menos é mais. Menos 40 dividido por menos 5 dá mais. 40 por 5 é 8. E as letras iguais, b ao cubo, dividido por b elevado a 1. 3 menos 1, 2. Subtrai os expoentes. Certo? E a letra D? Na letra D, fica assim. Menos com mais é menos. Repare que o 4 não dá para dividir por 3. Então fica 4 terços. Deixa aqui. Você até pode escrever o número decimal se você quiser, mas aqui o 4 terços eu já te adianto, e você pode testar depois como tarefa, o 4 terços vira uma dízima periódica. Tá? Então você pode deixar como fração mesmo, que está tranquilo. Tá? Não que não possa escrever a dízima periódica, mas fração é mais legal que dízima periódica. M ao cubo, dividido por m ao quadrado. Subtrai os expoentes. 3 menos 2, m elevado a 1. Então fica menos 4 terços vezes m elevado a 1. Certo? E o último, a letra E, 6 dividido por 3 dá 2. O m aparece no dividendo. Dê uma olhada. O m aparece no dividendo. Então é só repetir, beleza? Está aqui. Mas o C aparece no divisor. Quando aparece no divisor e é uma letra diferente, aí eu tenho que fazer o quê? Colocar no denominador. Essa expressão aqui não é um monômio, ela é uma fração algébrica. Tá? Não precisa se preocupar com esse termo, fração algébrica, agora, mas isso aqui não é um monômio. Tá? E agora a sua vez. Vamos aproveitar esses 3 exercícios aqui, letra A, letra B e letra C, para treinar essa ideia de multiplicação e divisão. Tá bom? Regra de sinais, divisão dos coeficientes e subtrair os expoentes das letras iguais. E se for multiplicação, você soma os expoentes das letras iguais, faz a multiplicação direitinho. Vou te dar um tempo para você pensar.
Corrigindo esse exercício, então, olha só. Na letra A, eu tenho menos 28m ao cubo dividido por menos 4m ao quadrado. Primeira coisa, regra de sinais. Menos com menos, mais. Certo? 28 dividido por 4 dá 7. Então vai ficar mais 7. E daí m ao cubo dividido por m ao quadrado, a letra é a mesma, subtrai os expoentes, 3 menos 2, 1. Então vai ficar o m sozinho, sem expoente. Tá? Então a resposta da letra A seria o quê? Mais 7m. O sinal de mais não precisa. Tá bom? Letra B. Menos 48a ao quadrado b dividido por mais 6ab. Primeiro, regra de sinais. Menos com mais, menos. 48 dividido por 6, 8. E vamos olhar as letras com cuidado. A ao quadrado dividido por a, eu tenho a elevado a 2 dividido por a elevado a 1. 2 menos 1, 1. Portanto, o a aparece sem expoente. Agora, vou dar uma olhada no b. b elevado a 1 dividido por b elevado a 1 não é a mesma letra, o mesmo expoente? Quanto é um número dividido por ele mesmo? Já que esse b é uma variável e ele pode representar qualquer número. Quanto que é um número dividido por ele mesmo? 1, né? Desde que esse número não seja zero, porque a divisão não pode ser por zero. Um número dividido por ele mesmo é 1. Se você averiguar a propriedade de potência aqui, o que você vai ter? 1 menos 1 é expoente zero. b elevado a zero é igual a 1. Então esse b não precisa aparecer. Resposta, menos 8a. E a letra C? Agora é uma multiplicação. Cuidado com a regra de sinal. Menos com menos é mais. E mais com o mais do 2 fica positivo. Então, resultado positivo. 7 vezes 3 é 21. E 21 vezes 2? 42. Agora, cuidado com os expoentes. M1, m elevado a 1, m elevado a 2. 1 mais 1 mais 2, m elevado a 4. Então, o resultado é 42m à quarta. O que nós aprendemos hoje, então? Nós aprendemos a somar e a subtrair os monômios. Nós aprendemos por que algumas somas, algumas subtrações são possíveis e outras não, né? E por que tudo isso acontece? Para eu somar e subtrair monômios, esses monômios têm que ser semelhantes. Mesma letra, mesmo expoente, mesma parte literal. Segundo, na multiplicação, nós operamos da seguinte forma. Nós multiplicamos os números, leve em conta a regra de sinal. Se as letras forem iguais, nós somamos os expoentes. Se as letras forem diferentes, nós repetimos essas letras sem problema nenhum. E se for divisão? O que eu faço? Na divisão, nós operamos com os coeficientes, certo? Divide os coeficientes. Se essa divisão não for exata, você pode deixar como uma fração, certo? Se as letras forem iguais, você subtrai os expoentes. Se as letras forem diferentes, e eu tiver letras diferentes no dividendo, ou seja, no primeiro termo, ok? Letra diferente no primeiro termo, você repete. Letra diferente no segundo termo, que é o divisor, você coloca como denominador. E daí você não tem mais um monômio, você tem uma fração algébrica. Outra coisa, que eu não tinha comentado e vou completar agora. Quando você subtrair os expoentes, e essa tua subtração resultar um número negativo, expoente negativo, a letra vai passar para o denominador. Nesse caso também eu não vou ter monômio, eu vou ter uma fração algébrica. Então, 2 casos em que vira fração algébrica. Quando a letra é diferente no divisor e quando a subtração dos expoentes das letras iguais der um número negativo. Aí essa letra vai para o denominador. Tá bom? Então, isso que nós temos para a aula de hoje, certo? Bons estudos para você. Nós continuaremos com monômios e polinômios na próxima aula. Até lá.